Amém, amados? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar mais uma lição hoje. E o título da nossa lição é O Casamento. A referência está em 2 Samuel 6, versículo 20 ao 23, que diz o seguinte: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que coisa, hein? Amados, essa parte fala, destaca um contraste entre uma adoração humilde de Davi e o desprezo da sua esposa pela adoração. Nós vamos ver durante a lição, nós lemos aqui nesses versículos, o quanto isso é interessante. Na verdade, eu acho que essa lição de hoje, se fosse ter um título mais condizente com ela, seria a verdadeira adoração, do que necessariamente sobre casamento, porque fala muito pouco de casamento nessa lição. A verdadeira adoração é o que verdadeiramente fala nessa lição. Mas, amém, é uma lição importante para nós entendermos o preâmbulo de tudo isso. No livro está constando o seguinte: após a triunfante chegada da Arca do Senhor a Jerusalém, Davi retorna ao seu palácio com o propósito de abençoar também a sua casa. No entanto, é recebido por sua esposa Mical com ironia e desdém. O contraste entre a celebração pública e a crise doméstica revela um problema comum: a desconexão emocional e espiritual entre os cônjuges. Esta passagem oferece lições valiosas não apenas para casamento, mas para qualquer relacionamento que envolve sonho, respeito e comunicação. Mical era filha de Saul. Saul casou muito novo. Davi casou muito novo com ela. Tá? Na verdade, Davi, naquela época, os pais davam as filhas em casamento. Por isso que na Bíblia fala, dava-se em casamento, no céu não se dá em casamento e nem se casa, não é? Não se dá em casamento. Naquela época, os pais davam-se em casamento às suas filhas para aquele consorte conforme escolheu. Então, nesse caso, Saul deu a casamento à sua filha Mical até o Davi. Ele casou novo. Porém, certa feita, Mical, tá, escondeu Davi, que estava fugindo de Saul, do seu pai, e não contou para ele. Não contou para ele. Ela escondeu, que foi ela que escondeu Davi do seu pai, naquelas fugas e perseguição toda que nós já vimos lá em 1 Samuel. Bom, o que aconteceu? Quando ele descobriu isso, ele ficou odioso com essa situação. O que ele fez? Foi lá na casa deles e trouxe ela de volta. Pegou a filha de volta, Mical. Aí acabou o casamento de Davi. E por conseguinte, acabou com o casamento, mas também deu ela em casamento a uma outra pessoa, a um outro varão. Olha que coisa. No contexto da época, assim acontecia. Tá? Isso é só para a gente centralizar esse papel de Mical e Saul. Tá? Então, é bem isso aí. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, observa de longe a dança entusiasmada de seu marido diante da arca do Senhor. Em vez de compartilhar da alegria e reverência daquele momento, ela reage com desprezo, criticando Davi por ter se exposto de maneira que considerava vulgar. A resposta de Davi é igualmente dura. Ele afirma que dançou diante do Senhor, que escolheu o lugar
do pai de Mical, e que continuará a se humilhar diante de Deus, mesmo que isso pareça vergonhoso aos olhos dela. O texto encerra com uma informação marcante. Mical jamais teve filho, um sinal de ruptura profunda na relação e possivelmente de um juízo ou consequência espiritual. A partir disso, eles não tiveram filho, a partir disso, o ventre de Mical foi cerrado, ela não teve mais filhos. Essa passagem revela feridas não tratadas, incompreensão mútua, comunicação falha e o impacto duradouro das palavras ditas no calor da emoção. Então, nós vamos tirar algumas lições importantes nesta passagem. Muito bem. Primeira coisa que nós podemos entender é a alegria de se estar na presença de Deus. E a nossa referência nesse caso é Davi. Nossa referência é Davi. Davi celebrou a chegada da arca, representando a alegria de ter a presença de Deus no centro da sua vida. Aqueles que têm a presença de Deus no centro da sua vida, por conseguinte, ele é uma pessoa alegre, feliz, porque Deus, sabe aquele vazio que muitas das vezes a gente tem? Só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Então, esse vazio que porventura Davi teve, ou tinha, ele mesmo fala que a alegria dele é de estar na presença de Deus. Então, amados, Davi celebrou a chegada da arca, representando a alegria por ter a presença de Deus no centro da sua vida. Por isso que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Apesar das nossas falhas como homens, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender é que a adoração é sobre Deus, não sobre o homem. A adoração é sobre Deus, não é sobre o homem, é sobre Ele. A nossa adoração é dirigida a Ele. Não é o fulano X, nem fulano Y, o ator X ou a atriz X ou Y. Não, é sobre Deus. A nossa adoração é a Deus, porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser exaltado. Glória a Deus por isso. Davi dançou perante o Senhor, mostrando que, anote bem isso, a adoração genuína ignora a opinião alheia para focar em Deus e não na aparência. A nossa adoração genuína, ela ignora o que possa estar olhando. Você está na igreja, você está louvando a Deus, é você e Deus. Não importa se o lado, se o vizinho está olhando ou não, isso é ignorar isso, mas está focado no Altíssimo. A nossa adoração precisa estar centralizada em Deus. Ou seja, ignora a opinião alheia para focar em Deus. Glória a Deus por isso. Então, a verdadeira adoração é isso, é focar em Deus. Onde nós estivermos, que seja na adoração, no momento de íntima comunhão com Deus, no momento de louvor na igreja ou no templo, onde nós estivermos na presença de Deus, o nosso foco tem que ser Ele. Tem que ser Ele. O foco deve ser agradar a Deus, ignorar a crítica de quem não entende de uma adoração genuína. Muitas pessoas, às vezes, estão ali no momento de louvor e adoração, mas estão vagando. Sabe, o pensamento está distante, não é? A gente vê isso, a gente sente. Mas a nossa adoração ali é centrada. Não importa-se nada com o que está ao lado, o nosso foco tem que estar genuinamente em Deus. Davi despiu-se da sua dignidade real para honrar a Deus. Ele era rei. A sua dignidade como rei. A sua própria esposa, essa esposa de Davi, Mical, te lembra alguma outra esposa na Bíblia? Quem, por exemplo? A esposa de Jó. A esposa de Jó amaldiçoou o seu Deus e morre. Mas ela se converteu depois. Lembra disso? A esposa de Jó era uma esposa assim,
No momento de sofrimento do seu marido, ao invés dela estar ali, acalentando, buscando, orando, ela amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, queridos, Davi despiu da sua dignidade real para honrar a Deus. Nós devemos despir-se de nós mesmos na presença de Deus, do nosso ego. Despir-se da nossa pressa, porque na presença de Deus não tem pressa. É um momento de estar ali em íntima comunhão com Ele. Se Deus nos levar a ficar meia hora na presença dEle, louvando, agradecendo, orando, buscando, fiquemos meia hora buscando, louvando e agradecendo a Deus. É sem pressa, é despir-se de nós mesmos e vestir-se da presença de Deus. É tremendo isso. Quando nós entregamos por completo, buscamos por completo, queridos, Deus nos completa. Deus nos completa em tudo. Aquele é um momento que você chora, que você se alegra, e Deus conhece o coração. Então Ele vai sondar o seu coração e vai trazer aquele momento de alegria, como Davi estava no momento de alegria na presença dEle. Por quê? Porque a arca estava voltando para Jerusalém, não é? A arca estava de volta. Ou seja, a presença de Deus voltou à vida daquelas pessoas. E Davi estava ali como rei, autoridade máxima na terra sobre aquele povo. A adoração deve ser sincera e contrita, não um ritual formal, sincera e restrita. E não um ritual formal, eu vou só, todo mundo está levantando o braço, vou levantar também. Todo mundo cantando, vou cantar também. Espera, mas a intimidade com Deus, ela tem que ser genuína e não formal. O formal acontece muito. Então, amados, que nós possamos, no momento de íntima comunhão com Deus, nos entregar aquele momento nas mãos dele. Você vai ver o quanto é tremendo, aonde Deus te leva. É maravilhoso. Podemos aprender também que a verdadeira adoração é humilde. A verdadeira adoração é humilde. Davi afirmou, ainda no versículo 22, que nós lemos assim, ele afirma, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Davi entendeu que o ato de se humilhar diante de Deus é a maior honra. Quanta honra! O ato de se humilhar na presença de Deus, de se entregar genuinamente a Deus, é a maior honra. Por isso que ele despiu-se do seu papel real como rei para entrar-se na presença de Deus, para dar-lhe honra àquele que é devida honra, que é dada. Então, ele entendeu que o ato de humilhar diante de Deus é a maior honra. Para nós também, o ato de humilhar-se na presença de Deus precisa ser constante, uma busca intensa na presença de Deus, naquele momento que nós separarmos para isso, que todos nós temos as nossas atividades, mas um momento com Deus de humilhação na presença de Deus. Humilhar é você se entregar, é você falar, Senhor, eu preciso do Senhor em tudo. É você, aprender a depender de Deus. É humilhar-se na presença de Deus, depender de Deus. Como é necessário isso na vida de cada um de nós. Eu não estou falando nós, Milton, ou você, é dos maiores líderes que nós temos. Humilhar na presença de Deus. Aquele que humilhar será exaltado. Glória a Deus por isso. A adoração verdadeira exige reconhecer que somos nada diante da grandeza de Deus. Somos nada, insignificantes diante da grandeza de Deus. Mas para Deus, nós temos um valor de cruz. Não somos nada, mas para Deus nós é muito. Nós somos muito, porque Ele entregou o seu Filho por mim, por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, a adoração verdadeira exige reconhecer que somos nada diante da grandeza de Deus.
Porém, eu preciso dessa grandeza de Deus para me complementar. Para me complementar, eu preciso dessa grandeza de Deus na minha vida. É a presença de Deus. Outra coisa, o desprezo pela adoração divina traz consequências. Davi, conforme eu já falei, eles se casaram quando ainda era jovem. Mical, ao zombar de Davi e desprezar a presença de Deus sofreu consequências. Então, queridos, porque a Bíblia fala que Ele que conhece o nosso coração, quando nós formos adorar a Deus, que nós possamos adorar com inteireza de coração. Porque se for na maneira formal, conforme eu falei, Deus conhece. Essa adoração formal, Deus vê. Mas ele aceita aquela adoração formal, ele aceita aquela adoração verdadeira, genuína, que nós possamos adorar a Deus genuinamente, na presença dele, a adoração verdadeira, sabe, sem buscar barganha, ou crítica a esse ou aquele, ou querer ser igual a esse ou ser igual àquele, formalmente falando. Não, a adoração é eu e Deus. Onde se estiver rodeado de pessoas, não importa, mas é eu e Deus. Eu e Deus. Aquele louvor que sai dos meus lábios, naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, aquele momento de lágrimas sem palavras, é uma adoração genuína, porque essas lágrimas Deus converte em palavras que chega diante dele. Olha só que coisa maravilhosa. Você precisa orar. Se você quiser só chorar na presença de Deus genuinamente, os seus problemas, chore. Deus converte as suas lágrimas em palavras, conserta, o Espírito corrige tudo isso, leva diante de Deus. E Deus aceita essa adoração. Deus aceita essa oração, porque é genuína, brotou de um coração que louva a Deus, de um coração genuíno que entregou-se a Deus. Como é importante genuinamente sermos verdadeiros adoradores. Então vamos falar um pouco da questão do orgulho. Mical teve esse problema. Mical valorizava mais a dignidade da coroa do que a presença de Deus. Ela era esposa do rei, não é? Ela era esposa do rei. Ela valorizava mais a dignidade da coroa, pois eu sou a esposa do rei. Ela valorizava mais isso do que necessariamente a presença de Deus. O totalmente inverso. Davi despojou-se do seu papel real para adorar a Deus. E ela não liberou do seu papel de esposa do rei para adorar a Deus. Pelo contrário, ela criticou. Então, queridos, esse é o perigo do orgulho. Eu sou um verdadeiro adorador, glória a Deus, é eu e Deus. E ninguém precisa ficar sabendo que você é adorador e nem você querer mostrar para o próximo que você entra na presença de Deus em adoração, bonita, levanta as mãos, aleluia, e chora. Não, você não precisa mostrar isso para ninguém. Mostra para Deus. Ele sim é digno de ver isso. Sua atitude sarcástica, a atitude de Mical que eu estou falando, sarcástica e orgulhosa, resultou em esterilidade, simbolizando a secura espiritual de quem não ama a adoração. Porque ela não amava a adoração. Se ela amasse a adoração como esposa, onde que ela estaria? Ao lado dele, o seu marido. Ela estaria ao lado dele, adorando do mesmo jeito, junto com as outras servas, conforme ela fala, ao invés de falar, o que as suas servas vão falar sobre isso? Que você despiu-se em vergonha. A Bíblia fala isso, tem uma palavra aqui que fala de vergonha, tá? Que é sem pejo. Sem pejo fala sem vergonha. Então, queridos, olha que coisa interessante. Então, essa atitude sarcástica, orgulhosa, resultou em esterilidade. Sabe, andar com Deus e sair da presença de Deus gera consequências. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeitou a decisão
da digníssima Mical, mas não deixou de aplicar as consequências. Davi era um adorador ativo. Ativo. Se há um verdadeiro adorador como referência, é Davi, um verdadeiro adorador. Esse era um verdadeiro adorador. Apesar dos seus erros, ele era um verdadeiro adorador. Então, Davi era um adorador ativo. Mical, por outro lado, apenas uma espectadora ativa. Apenas uma espectadora ativa. Será que lá no recôndito do seu lar, enquanto Davi orava, adorava a Deus, será que ela participava? Eu creio que não. Só ela ficava como espectadora, só ouvindo o louvor daquele homem. Devia estar junto. Casamento é isso, é estar junto. É na alegria, na tristeza, lembra dos votos? É na riqueza, é na pobreza, e por aí vai. Não é? Então ela devia estar junto, onde o marido está. É o rei, eu sou a primeira dama, mas vou estar junto com o meu marido, louvando a Deus, porque o Deus que ele conhece eu também conheço, o Deus que ele serve como esposa eu também sirvo. Glória a Deus. Mas não, ela era uma espectadora somente. Davi era um adorador por excelência. Um adorador por excelência. É fácil ser adorador por excelência? Não. Mas nós podemos fazer o melhor para Deus. Uma adoração melhor, que encontra a presença de Deus. E Deus fala conosco tremendamente sobre isso. A indiferença à presença de Deus é um problema sério do coração. A indiferença à presença de Deus é um problema, é um desvio do coração. Nós não podemos entrar na presença de Deus com indiferença, ou somente para nós. Agora, Senhor, eu vou buscar a tua presença. E chega ali, toca o telefone, espera, vou só atender o telefone, já eu falo com o Senhor. Espera aí, não é assim? Não é? Ou você vai orar, Senhor, a minha oração de hoje é a mesma de ontem. Não é assim? Adoração a Deus, ela não pode ser com indiferença, mas precisa fazer diferença. Não é com indiferença, mas precisa fazer a diferença. Toda a diferença na presença de Deus. Porque nós estamos entrando na presença daquele que é Senhor, que constituiu todas as coisas, daquele que me formou, e ainda informe no ventre da minha mãe, ele já me chamava pelo nome, e ainda informe no ventre da minha mãe, ele já tinha meus dias contados. Esse é o nosso Deus. Como eu vou entrar na presença de Deus de uma maneira formal, de qualquer jeito? Não posso. Eu tenho que entrar na presença de Deus com o coração verdadeiramente rendido a Ele. Rendido a Ele. A verdadeira adoração é isso. É um coração genuinamente rendido a Ele. Liderança com temor. Davi, ao invés de se impor como rei, reconheceu sua posição como servo do Senhor, celebrando a presença dele com alegria, mesmo sendo ridicularizado. Ridicularizado, diga-se, pela sua própria esposa. Mesmo, ao invés de se impor como rei, a maior autoridade, ele reconheceu a sua posição de servo. Então, não importa a posição que eu tenho, não importa o status que eu tenho, o dinheiro no banco que eu tenho, não importa, a minha função diante de Deus é como servo, é buscar a presença dele, receber dele, porque tudo aquilo que ele permite, tudo aquilo que eu tenho que reconhecer, é bênção de Deus, é porque Deus está no controle, está, sabe, provendo todas as coisas para mim. Então Davi sabia disso, tanto que ele sabia que foi ungido rei ainda jovem, muito jovem, diga-se. Foi tratado por 13 anos para assumir um reinado. Então Davi sabia que a função dele, além de ser rei de um povo, ele também era submisso ao rei da sua vida. O Deus triuno. Glória a Deus por isso. Então, queridos, ao invés de se impor como rei, reconheceu sua posição como servo.
Ao invés de a gente achar que somos os bambambãs, não. Eu sou servo de Deus. Fala comigo, Senhor. O teu servo ouve. Lembra disso? Fala, Senhor. O teu servo ouve. Glória a Deus por isso. Ele celebrava na presença de Deus com alegria. Com alegria. Que nós também possamos celebrar na presença de Deus com alegria. Então, este texto nos ensina a adorar com sinceridade, colocando o Senhor acima da reputação pessoal. Deus aceita a adoração humilde, entusiasta, mas rejeita o orgulho e a formalidade indiferente. Eu vou ler novamente. Este texto nos ensina a adorar com sinceridade, não de uma maneira formal ou de qualquer maneira, mas é com sinceridade de coração, de um coração verdadeiramente convertido ao Senhor. Porque, afinal de contas, foi Ele que nos chamou, não é? E por causa disso nós estamos aqui hoje, louvado seja o nome dEle, colocando o Senhor acima de qualquer reputação pessoal. Deus aceita a adoração humilde e entusiasta, mas rejeita o orgulho e uma formalidade indiferente. Não sejamos indiferentes na presença de Deus, sejamos genuínos. Sejamos genuínos, porque Deus recebe a adoração assim, genuinamente. Glória a Deus por isso. Essa lição fala muito pouco de casamento, mas eu só queria falar uma pincelada a respeito de casamento segundo a ótica de Deus. Porque Davi tinha problema com Mical. Pelo visto tinha. Não é? Porque onde ela deveria estar, ela não estava. Ela não foi a esposa sábia que edificava a casa. Não, não foi. Querido, o casamento, segundo a Bíblia, é união sagrada, monogâmica e vitalícia. Entenda isso. É uma união sagrada, monogâmica e vitalícia. Entre um homem e uma mulher. Deus é bem claro. Entre um homem e uma mulher. Fora disso, é pecado. É entre um homem e uma mulher. Instituída por Deus para companheirismo, prazer mútuo. É um reflexo da união de Cristo com a igreja. O casamento é um reflexo da união de Cristo com a igreja. Baseia-se em amor, fidelidade e no princípio de deixar pai e mãe e unir-se. Não é isso que a Bíblia fala? Deixará pai e mãe e unir-se-á. Não é? Então, é justamente isso, é deixar pai e mãe e unir-se. Primeiro, nós já falamos, é uma instituição divina. O primeiro casamento foi feito por Deus. Está em Gênesis 2. O primeiro casamento foi feito por Deus, Adão e Eva. Foi feito. O primeiro casamento foi Ele que fez. É a união de uma só carne, ou seja, envolve intimidade física, emocional e espiritual. Também está em Gênesis 2. Promovendo a união e a formação de uma família. O propósito é constituir uma família abençoada na presença de Deus. Também fala de aliança e fidelidade. Casamento ilustra a aliança fiel de Deus com seu povo e de Cristo com a igreja, exigindo fidelidade mútua, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Fidelidade mútua. Ali as circunstâncias pela qual nós vimos agora de Davi e Mical, separou-se, não é? Ela deveria estar junto e não estava. É deixar-se unir, implica em reordenar prioridades, onde o cônjuge passa a ser a relação humana principal. O principal do relacionamento do marido e mulher, o meu principal é o meu marido ou é a minha esposa. Então, a prioridade principal aí de um casamento é um para o outro, por isso que unir-se-ão os dois e tornarão os dois uma só carne. Propósito, além da procriação, o casamento visa comunhão, auxílio mútuo e a glória de Deus. Então, a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se romperá facilmente, não é? Não se romperá facilmente. Cordão de 3 dobras, o homem, a mulher e o pai. Esse é o cordão de 3 dobras, não se rompe facilmente.
Então, amados, se vocês quiserem ler depois, está em Efésios 5, fala dos papéis e a responsabilidade de cada um. O marido é chamado a amar a sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, assumindo a liderança servil, amorosa e cuidadosa do lar. Está em Efésios 5. A esposa é chamada a respeitar e auxiliar seu marido, apoiando-o no lar. Mútua submissão. Ambos devem submeter um ao outro no temor de Deus. Ambos devem submeter-se um ao outro e no temor de Deus. Isso fala de diálogo, de comunhão. Ambos têm que ter o mesmo propósito, afinal de contas estão unidos, não é? Então, é só uma pincelada a respeito de casamento, porque a lição fala muito pouco de casamento. Se você ler tudo que nós lemos aqui, fala muito pouco sobre uma aliança de casamento. Mas deixa eu falar algumas coisas para nós encerrarmos. São as aplicações práticas que estão na página 164. Desalinhamento de sonhos e valores. Davi celebrava a presença de Deus. Mical estava emocionalmente distante. Quando os propósitos de vida não são compartilhados, o relacionamento se fragiliza. Simples assim. Por isso que os propósitos têm que ser dos dois, num único propósito. Porque esse é o propósito de Deus. Unir os dois para um único propósito. Constituir uma família abençoada na presença dele. Então, Davi celebrava a presença de Deus, Mical não. Então, são dois parâmetros diferentes. Ambos precisam falar, como se diz no jargão, a mesma língua, né? Falar a mesma linguagem. Não é, nesse caso aqui, há um termo muito prático para mostrar isso aqui, era um jugo desigual, não é? Ele era entregue a Deus genuinamente e ela nem sempre, ela nem tanto. Falta de comunicação eficaz. Davi talvez não tenha conseguido comunicar a importância espiritual daquele momento. Mical, por sua vez, respondeu com sarcasmos e desonra. A ausência de diálogo respeitoso gera conflito. Certamente não tinha diálogo. Será onde que ela estava, conforme eu já falei, quando Davi estava louvando a Deus, adorando a Deus, ou escrevendo os seus salmos ali, não é que ele teve talvez a oportunidade de escrever algo bonito na presença de Deus, junto com a sua esposa? Onde é que ela estava? Então, queridos, que nós possamos realmente pensar nisso. A ausência de diálogo respeitoso gera conflito. Eu costumo dizer nas ministrações que eu já fiz para casais, principalmente, ou outras oportunidades, que quando um casamento, uma aliança está com algum problema, até a maneira de um apertar a pasta de dente gera conflito. Até a maneira de apertar a pasta de dente gera conflito. Temos que vai lá no meio, vira aquele trem esquisito e deixa lá em cima da pia. Não é? Outro vai lá no finalzinho, vai bonitinho, aí fica bonitinho ali, né? Então, esse motivo até isso pode gerar conflito, até uma coisinha tão besta, simples, pode gerar conflito, discórdia. É o momento de alguém chamar a atenção do outro, por que coisa. Eu costumo falar isso, tá? É interessante, porque no resto não deixa de edificar, né? Então, eu, por exemplo, gosto de apertar de baixo para cima, tá? Hã? É um problema. O poder destrutivo da ironia e da ofensa. Mical usa palavras duras e humilhantes. Ironia e desrespeito são armas silenciosas que corroem a confiança em qualquer relação. Mical usa palavras duras e humilhantes. Verdadeiramente, o que a gente pode entender que diálogo entre eles era muito pouco. Não havia diálogo necessariamente. Tinha ajustes para fazer, mas talvez a correria de Davi como rei não permitiu fazê-lo. A dureza do coração dela também não permitiu fazê-lo. O orgulho dela não permitiu fazê-lo, mesmo porque o que ela mais dava valor era a sua posição de ser a esposa do rei e não a adorador, que era a função de Davi também, conforme nós já vimos. Resposta impensada podem ferir ainda mais. Davi, ferido, responde tocando na ferida emocional de Mical, o fracasso de Saul. Em vez de amenizar a situação, ele
ele amplia o conflito. Então, respostas impensadas podem ferir ainda mais, porque tem que ter sabedoria para conversar num diálogo, num relacionamento. Tem que ter sabedoria para conversar, para levar adiante. E a Bíblia fala em Tiago 1,5, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Então, um relacionamento a gente tem que pedir. Eu oro pela minha esposa e peço Deus dá sabedoria. A esposa ora pelo marido, Senhor Deus, dá-me sabedoria. Dá sabedoria a ambos. Dá um coração mole, sabe? Um coração tratável. Porque um casamento sempre vai precisar de tratamento, de ajustes. Porque são pessoas diferentes, criadas diferentes, vêm de um berço diferente, não é? E muitas das vezes, no caso de Davi, de julgos desiguais, apesar dela conhecer a Deus, não é? Então, é preciso sabedoria para um relacionamento a dois fluir legal. É preciso sabedoria. E a sabedoria que nós precisamos para isso vem do alto, vem de Deus. Perigo nas comparações. Mical é constantemente chamada de filha de Saul e parece não ter se desvinculado emocionalmente do legado do pai. Comparar o cônjuge com familiares passados é uma forma sutil de rejeição. Não deve comparar ninguém com ninguém. A gente não precisa comparar ninguém com ninguém. Opa, isso parece o pai dele. Filho de peixe, peixinho. Não é assim. Não. Sou filho de Deus. Meu pai está lá em cima. Deus usou o meu pai terreno para me abençoar. A partir dali, eu preciso crescer em graça na presença de Deus, buscando ajustes em Deus, buscando conhecimento de Deus e transformação em Deus. Respeito é essencial em qualquer relação. Não preciso explicar muito, né? O respeito é essencial em qualquer relação, quer seja um relacionamento marital, quer seja um relacionamento de amizades, quer seja um relacionamento entre irmãos, não importa. Todo relacionamento, o respeito ele é essencial para fluir legal. E um relacionamento entre irmãos é bom que flui melhor na presença de Deus. E já imagina um relacionamento marido e mulher, ambos na presença de Deus, é tremendo. Palavras são sementes. Palavras malditas, não é de maldição não, tá? Malditas, mal faladas, não é? Não se perdem, elas geram frutos, seja na vida ou na vida, sejam de vida ou de morte. A esterilidade de Mical pode simbolizar o resultado de uma relação marcada por palavras ferinas, duras, difíceis, aquelas palavras que magoam, ferem, não é? Certamente, Davi, ainda bem que Davi tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Certamente ele não relevou isso, sabe? Certamente que não, porque ele tinha um coração maleável diante de Deus. Glória a Deus por isso. Então, amados, que nós possamos, nessa busca por Deus, a cada dia mais nos entregarmos na presença dEle, sabendo que as coisas para mim precisam fluir, mas precisam fluir vindo de cima, vindo do alto, a bênção. E não somente a minha bênção, buscar somente ela por mim mesmo, porque sobre mim está Deus que me abençoe em todas as coisas. Amém, queridos?